essa. A forma como nós processamos informação, ela é muito integrada. Então, nós não pensamos só com os dados, nós não pensamos só com a memória, nós não pensamos só com o cérebro, nós pensamos com tudo. E um livro ótimo que eu deixo aqui, outra dica para vocês, é o Behavior, do Sapolsky, né, comportamento, porque ele trata justamente isso. Ambiente, o ser humano não é só mente, o ser humano não é só corpo, o ser humano não é só biológico, é esse conjunto, esse amálgama todo que faz com que a gente seja essa espécie tão diferente das outras espécies, ou pelo menos se acha tão diferente, ou pelo menos tem a capacidade de se achar diferente. Eu não acredito que um cão olha pra gente e fala, eu sou diferente do ser humano. E o outro ponto aqui que eu quero deixar é esta capacidade que nós temos de adaptação ser um sistema altamente flexível. Uma inteligência artificial, no momento, eu ainda não conheço uma que tenha essa capacidade, flexibilidade que eu tenha. Porque eu posso pegar numa informação e modelar essa informação, não só baseada em dados, mas em inúmeras outras percepções, percebe? Outras Uhum. intuições, poderíamos dizer, Certo. que no caso da inteligência artificial ainda é muito cartesiano, é muito matemático. E Sim. nós vamos, para além da matemática, a gente tem essa sutileza. E eu acho que é essa que é a grande beleza que a inteligência artificial está trazendo para o nosso tempo. Que, voltando lá naquela conversa que o Fábio estava tendo, a inteligência artificial vai nos dar a capacidade de colocar novamente, talvez, ou colocar mais em evidência as nossas características humanas, que são relativas à emoção, a outras características que são peculiares de nós como seres humanos. Então, é aquilo que eu falei. Nós podemos ouvir uma música escrita por uma inteligência artificial e nos emocionar. Mas será que eu quero me emocionar com uma coisa que não tem emoção? Isso, uma inteligência artificial talvez não hoje, pelo menos, ela não vai ter a capacidade de ter esse tipo, porque isso é subjetivo, isso é uma percepção minha. Eu quero me emocionar com uma coisa que não tem emoção, escrita por uma coisa que não tem emoção, percebe? E Sim. isso me leva para a questão de por que eu vejo um filme, eu vejo um ator é, emulando uma situação, ele não é aquilo, ele está atuando, mas eu me emociono e quero me emocionar com isso. Por quê? Porque eu pressuponho que aquele ator tem emoções, eu pressuponho que a história que está sendo contada foi contada por alguém que tem emoções. Então, eu acho que aí vai criar um grande divisor e a gente vai ter, penso eu e gosto de acreditar, cada vez mais a inteligência artificial pode ser sim uma ferramenta muito forte, muito poderosa para ressaltar cada vez mais as nossas características mais humanas. E Certo. pronto. Gostei da tua explanação, da tua exposição. Tu partes de algumas certezas, que é de não ter emoção, se as pessoas. Porque repara, as pessoas têm uma grande necessidade de conexão. E não sei a partir de que ponto em que uma inteligência artificial pareça muito ter uma emoção, não estamos aí ainda, mas não me parece incrível que nós cheguemos lá, não me parece incrível que cheguemos lá a médio Mas prazo. dentro dessa conversa, Fábio, dentro dessa conversa que eu tive mais para trás, eu obviamente é muita coisa, mas ele próprio fala, nós temos a capacidade de emular uma emoção. Por mais que nós tenhamos essa capacidade, não, nós não podemos chamar isso de emoção. E pronto, aí a conversa foi para. E cada vez que ele me perguntava isso, eu falei: quem te disse que eu só não emulo uma emoção? Como é que eu Repara, posso garantir? e como é que ele sabe que é uma emoção? Como é que ele sabe o que é uma emoção? Porque tu só podes copiar algo que tu sabes o que é, de certa forma, quando ele diz No emular uma caso, emoção. Né? a resposta que ele dá é: nós somos capazes de, através dos dados que são inseridos, nós somos Exato. capazes de identificar, né, uma emoção, Uhum. por exemplo, através da expressão facial, através sei lá, uma série de outros fatores, nós somos capazes de. Tanto é que hoje a gente tem sistemas de reconhecimento facial, né, que são capazes de fazer isso. Então, a partir dos dados que são inseridos nele, ele consegue ter esse insight e, a Esse partir insight. daí, Sim. fazer essa avaliação. E na verdade há um experimento muito conhecido que é o quarto chinês, não sei se já ouviste, do Searle, que vai um bocadinho nesse sentido, porque no fundo isto é um experimento com alguns anos, se calhar, não sei, 40, um experimento de pensamento, uma experiência de pensamento, e na verdade era para
para marcar um ponto em relação a essa discussão, se os computadores podem ou não pensar e sentir. Isto é uma discussão que tem vindo, não apareceu agora se calhar ganhou outros contornos devido ao próprio contexto e àquilo que me parece o desenvolvimento exponencial já deste tipo de tecnologia. Eu acho que agora, com cada vez menores intervalos de tempo, vamos começar a ver maiores saltos tecnológicos, digamos assim. E basicamente o que ele diz é: imaginem isto. Imaginem que vocês estão fechados num quarto, portanto, vocês sabem português, estão fechados num quarto e têm um grande livro, um grande manual em chinês e, e recebem uma mensagem em chinês. E vocês veem a mensagem, não percebem nada da mensagem que está em chinês, não percebem nada dos símbolos, mas abrem esse manual chinês-português e quando encontrarem essa mensagem, vão ter acesso às potenciais respostas que se adequam completamente a essa mensagem, mesmo não fazendo ideia do que é que essa mensagem diz. E depois vocês veem essa mensagem e escolhem uma resposta ou dão uma resposta e colocam debaixo da porta. E quando receberem outra, repetem exatamente o mesmo processo. Eventualmente, do outro lado, a pessoa chinesa ou as pessoas chinesas vão achar que vocês sabem a língua chinesa, mas na verdade não sabem, porque vocês não conseguem interpretar o que receberam. O que vocês conseguem é saber que potenciais respostas são adequadas àquilo que receberam, sejam elas afirmações ou perguntas ou o que seja. E portanto isso vai no sentido daquilo que tu tinhas dito, de não precisares de saber, e que na verdade é o que é o ChatGPT, não é? Esse modelo linguístico. Não precisar de sentir o que está a ser falado para conseguir entregar as respostas adequadas, dentro do leque de potenciais respostas adequadas que ele tem. E aí, para já, esse processo não requer um processo consciente para fazer isso. A minha questão é: a evolução será sempre assim? Depois também podemos perguntar se, ok, nós estamos a falar. Não é muito diferente. O que não é muito diferente, por exemplo, de um médico que dá um diagnóstico para uma doença sem nunca ter tido aquela doença. Ele só estudou a respeito Exato. dela. E casos passados e estudos da doença, exatamente. Um, mas nós, neste momento, até aqui, temos colocado o ênfase da discussão na consciência. E se calhar também podíamos pôr o ênfase da discussão na inteligência. Ou seja, uma inteligência sem consciência. Não será isso suficientemente perigoso? Uma inteligência baseada só em modelos matemáticos? Porque imagina, é como aquela piada que uma pessoa pergunta a um algoritmo todo poderoso para acabar com o sofrimento das pessoas. Não é? Pede para acabar. O que é que o algoritmo todo poderoso faz? Mata as pessoas todas. Acaba com o sofrimento delas. Não é?